Começa agora pela CVI TV, no canal 14 da NET e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta, que hoje vai debater os projetos de mobilidade da Associação dos Municípios da região da Foz do Rio Itajaí, especialmente as propostas do Inova Anfre. E para falar sobre isso, está aqui conosco hoje ele que é o diretor executivo do consórcio intermunicipal multifinalitário da região da Anfre, João Luiz de Mantova. Que cargo intenso, né? Boa tarde, Elisa. Boa Uma tarde. satisfação estar com vocês aqui, com todo o público espectadores da TV Câmara. Obrigada a você pela tua presença. Enfim, a Câmara de Vereadores aqui, acho que foi, se eu não me engano, foi dia 23, acho que foi dia 23 de fevereiro, começou, né, a atuar especificamente com a comissão mista que vai analisar e acompanhar todos esses projetos que estão em discussão, principalmente aqueles que têm a questão da mobilidade e tem muito dinheiro público, muito investimento privado também. João Luiz, você da Anfre, como do consórcio, e mais uma porção de entidades fazem parte dessa comissão também. Tem OAB, a Associação Empresarial, Foro Metropolitano, Porto, bom, são 12, né? É uma infinidade além da Câmara de Vereadores. Dentro desse projeto macro chamado Promob, é isso? Promob. Qual a finalidade principal desse departamento que você está, no caso, coordenando, dirigindo? Qual é a finalidade primeira do Promob? Bom, na realidade, o Promob é um grande projeto de mobilidade integrado regional, né? Então, ele é composto de 3 principais elementos e ele está sendo capitaneado pelo consórcio intermunicipal multifinalitário da região da Anfre, dentro da Câmara Temática de Mobilidade e Infraestrutura, né? Então, nós somos um consórcio cujo principal objetivo é justamente o de promover as políticas públicas nos mais diversos setores, né? E por sermos um braço público dos municípios, temos a legitimidade para fazê-lo. No caso, nessa primeira reunião que aconteceu aqui na Câmara com a questão da comissão, né, da qual vocês também integram, obviamente, o presidente da comissão, que hoje ele está sendo presidido pelo vereador Rubens Angioletti, elencou, você até fez uma apresentação, eu acho, nessa reunião, né, que a temática principal desse primeiro estágio que vocês vão trabalhar são 3 projetos prioritários, que são transporte público integrado, o túnel sob o rio Itajaí-Açu e também um projeto de trânsito para solucionar as questões de trânsito interno em Balneário Camboriú. Existe uma ordem de precedência entre esses projetos ou a ideia é tocá-los todos concomitantemente ao mesmo tempo? Sempre ao mesmo tempo. Na realidade, o projeto de mobilidade, ele surgiu lá atrás dentro das ações do Inova Anfre, né? Um projeto que começou dentro da associação em 2016. Em 2016 e 2017, o Inova Anfre atuou em 3 eixos de atuação. O eixo da gestão pública de qualidade, do desenvolvimento econômico sustentável e da mobilidade regional. Então, o Promob se origina dentro desse eixo da mobilidade regional. Ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Inicialmente, ele era um sistema de transporte coletivo regional e ele passou a se constituir em mais do que isso, um conjunto de obras que pretende mudar o patamar da região, colocando a região como as principais regiões do mundo, com um sistema de transporte eficaz, que propicie conforto e atenda às expectativas do usuário. O nosso maior desafio com esse projeto é entregar ao usuário do transporte coletivo um sistema que seja confortável, confiável e sustentável.
E você começou falando da questão do transporte coletivo. Esse, inclusive, foi a origem de tudo, né? Eu acompanho isso já desde 2010. Inclusive, a ANFRE patrocinou, enfim, um levantamento muito sério e muito amplo que houve aqui entre Balneário Camboriú e Itajaí, principalmente, né? Essas duas cidades, nessa questão do transporte coletivo, exatamente para ver se havia essa possibilidade de fazer uma integração. Só que antes da gente, até como é bastante complexo o tema, né? A gente gostaria de falar sobre cada projeto detidamente, só que antes um pouquinho eu queria ver com você assim, a avaliação em geral é que sejam investidos algo da ordem de mais de 360 milhões de dólares. É esse mesmo valor? Sim, os investimentos necessários para o Promob são da casa de 360 milhões de dólares, sendo 240 milhões de dólares dos aporte público, 120 privado. milhões de dólares de aporte público e 240 milhões de dólares da iniciativa privada. Quando a gente fala nesses números, ele se me permite, são números bastante significativos e relevantes, mas também é importante entender que esses projetos de mobilidades, eles normalmente são muito onerosos. Por quê? Porque eles são projetos de longa duração. Então, nós estamos falando de um projeto no horizonte da concessão de um sistema de transporte coletivo de 15 anos e num horizonte de uma concessão de um túnel submerso de 35 anos, né? Então, é muito importante a gente sempre fazer o link do investimento com o tempo do projeto. E isso, você está falando do tempo de projeto de exploração, né? Para uma empresa que vá assumir e tal, não exatamente da concretização. Não. Considerando desde a fase dos investimentos, da construção das obras, até a parte da exploração. Mas o curso, esses investimentos que estão sendo feitos nos primeiros 7 anos, onde as obras serão construídas e concluídas a partir de hoje, eles, na realidade, eles servem para suportar esses 35 anos de operação. E como é que está essa questão dessas parcerias? Porque vai precisar de muito, né? Você falou, a maior parte dos investimentos se espera que venha exatamente da iniciativa privada. Como é que vocês estão planejando conseguir tamanha monta de dinheiro junto do empresariado? Embora seja muito atrativo também esse tipo de exploração de longo prazo, né? Na realidade, quando a gente fez um estudo de pré-viabilidade econômica do projeto, a gente procurou considerar nele os números, a taxa de retorno interna dos investimentos que seja atrativa para a iniciativa privada. Em um cenário pré-pandemia, que a inflação era um pouco mais baixa do que a atual, essa taxa e esses estudos apontavam um número de interesse da iniciativa privada a partir de uma TIR de 11,6%, uma taxa interna de retorno dos investimentos. E todos os nossos 3 elementos estão dentro dessa TIR, dessa taxa interna de retorno. É onde a iniciativa privada, que se você olhar para os players que atuam nesse mercado internacional, não são volumes significativos de dinheiro, né? Eles são para nós, para o nosso projeto, para a nossa realidade, mas não para os players que estão acostumados a fazer parte disso. Se a gente comparar, por exemplo, investimentos em linhas de metrô, esses investimentos são significativamente maiores e existem interessados em fazer isso de uma maneira privada. E como é que vocês vão viabilizar isso? Assim, quando se trata de uma prefeitura, a gente sabe, ela faz uma licitação, ela faz uma parceria público-privada. No caso, a Associação dos Municípios, ela tem esse poder de fechar, digamos assim, um grande contrato, de fazer uma licitação macro para que tanto haja a construção quanto o aporte financeiro depois para a concessão desses serviços? Não, a Associação de Municípios ela é uma entidade privada sem fins lucrativos. Então, ela pode auxiliar os municípios na elaboração de projetos, no planejamento das políticas públicas. E é aí que entrou a figura do consórcio intermunicipal multifinalitário. Este, sim, ele é um órgão público, ele faz parte da administração indireta dos 11 municípios da região que o compõem,
E o consórcio público, pela Lei Federal 11.107 de 2005, tem a competência para fazer, sim, esses contratos, se constituir e se revestir na autoridade metropolitana de transporte, em nome dos municípios. Porque então, como, desculpe te interromper, é como se fosse, só para as pessoas entenderem, é como se fosse uma grande prefeitura que vai gerir todas os 11 municípios que fazem parte da ANFRE. Exatamente. Então, quando esses projetos envolvem a área de mais de um município, o território da região, por exemplo, é onde o consórcio passa a atuar, né? Porque os recursos municipais, eles podem ser utilizados dentro da área do município, da área territorial. Quando nós temos um consórcio, o território do consórcio passa a ser a soma da área do território dos municípios, né? Esse é o que nos diz a lei e o que nos permite fazer esse Fica trabalhando como se fosse realmente uma grande região toda, ela é conurbada aqui, né? Ela é toda integrada, só que essa integração ela não existe de direito, aí ela passa a existir de direito por meio do consórcio, é isso? Na realidade, até de direito ela existe, porque o Estado de Santa Catarina já instituiu a região metropolitana da Foz do Rio Itajaí. E é esta área da região metropolitana, então vamos pensar assim, a grande metrópole da Foz do Rio Itajaí é a soma dos 11 municípios da região da Foz do Rio Itajaí. Então, o consórcio atua na metrópole e não individualmente nos municípios. Ok, e individualmente a gente vai falar sobre cada um desses projetos a partir do próximo bloco. É só um minuto, a gente já volta, tá? Voltamos aqui neste Câmara Aberta, que hoje entrevista o João Luiz de Mantova, ele que coordena todo esse trabalho grandioso do consórcio intermunicipal e multifinalitário da região da ANFRE. João Luiz, a gente começou, né, no primeiro bloco a falar de forma mais genérica sobre os projetos. Mas eu gostaria de começar com você agora nesse bloco a conversar mais especificamente a respeito do projeto da nossa cidade co-irmã aqui, né, que é Balneário Camboriú. O trânsito, todo mundo sabe, né? O trânsito de Balneário, principalmente na região, na época da temporada de verão, é o caos, né? Melhorou muito até, melhorou bastante nesses últimos anos e eles fizeram algumas obras estruturais na cidade, deu uma largada em avenidas e tudo isso, e começou a fluir um pouquinho melhor, mas ainda é caótico. Qual é a proposta do Inova ANFRE para solucionar? Então, um dos elementos do projeto Promob é justamente o incentivo à mobilidade ativa na orla de Balneário Camboriú, né? O que significa mobilidade ativa? Então, mobilidade ativa é a forma de você se deslocar de uma forma que você não utilize veículo. Então, você pode utilizar caminhar ou a bicicleta como um veículo autopropelido, assim, né? Na realidade, então, esses são os modais ativos de deslocamentos, é a caminhada e a bicicleta. E na realidade vai um pouco além, porque além da mobilidade ativa, nós propomos também uma alternativa da micromobilidade elétrica. Balneário Camboriú tem uma orla de 6,5 km de extensão de uma ponta a outra. E nós temos o entendimento, e tem uma peculiaridade, que a grande parte dos empregos gerados na cidade, elas estão próximos à orla da praia, ou na Avenida Atlântica, ou na Avenida Brasil. E a população, na realidade, ela mora mais do lado oeste da cidade, Balneário Camboriú e Camboriú, né? Ou em Itajaí. Ou em Itajaí. Aliás, isso nós temos muito presente na nossa região, né? O que nos levou ao projeto do transporte coletivo é o fato da gente morar em uma cidade e trabalhar em outra, né? Então, nós precisávamos entender que nesses 6,5 km, o que acontece? Os pequenos deslocamentos dentro da cidade, via de regra, são feitas de carro.
e é o que acaba por gerar o grande congestionamento de veículos na cidade. E isso não é uma característica específica de Balneário Camboriú. Todas as grandes cidades passam por isso. Itajaí está ficando assim. Está ficando assim. Né? Itajaí é uma cidade um pouco mais espalhada, menos adensada do que Balneário Camboriú, mas a tendência com o crescimento da cidade é acontecer o mesmo que a gente já vê hoje em Balneário Camboriú. E então esse projeto vem nesse intuito de promover, através de um corredor estrutural frente à orla de Itajaí, opções para que as pessoas se desloquem dentro da cidade sem fazer uso do seu automóvel, tirando o carro da rua. E como ele vai se deslocar? Em ciclovias seguras, confortáveis, bem sinalizadas, com apoio e suporte para as bicicletas, ou em calçadas bem feitas, que propiciem prazer para a pessoa poder fazer o deslocamento a pé, ou alternativamente através da micromobilidade elétrica, que é a utilização de pequenos veículos elétricos compartilhados. Por exemplo, carros, bicicletas, patinetes. E o senhor imagina que, para que isso seja efetivo, talvez apenas, digamos, o incentivo puro e simples a outros meios de transporte, mas sem que seja, por exemplo, assim, proibido o trânsito de veículos individuais na orla. Por exemplo, como existe em alguns locais do mundo, tem áreas da cidade que você não pode entrar em determinado horário, você só vai ter acesso a isso ou de bicicleta, ou a pé, ou de patinete, enfim, mas não de carro individual, né? Ou então o transporte público que entra, né? Esse é uma alternativa, ou vocês não estão pensando nisso? Você acha que apenas a conscientização e a oferta de outros meios faça com que a população deixe o carro em casa e não faça esses microtrajetos com o seu carro individual? Então, o ponto de partida para tudo isso é a oferta. Primeiro, a gente precisa oferecer. Segundo, a educação, uma forte campanha educacional para ter a aderência da população ao sistema ofertado. E a partir do monitoramento do uso desse sistema de transporte, aí sim você pode pensar em políticas públicas que possam limitar ou reduzir, que não é o interesse específico do projeto. Porque o projeto é tão bacana e as pessoas vão gostar tanto de se deslocar com esses novos meios que a gente acredita que não vai ser necessário colocar medidas restritivas. Mas acontece. Eu vou só te dar um exemplo, Elis, que eu gosto de usar sempre que eu converso sobre esse tema. Uma vez eu fui a Boston e eu estava de passagem pela cidade, aluguei um carro no aeroporto e resolvi almoçar em Boston. E entrei na cidade só para almoçar. Eu paguei $28 o almoço que eu tive, e quando eu fui pagar 1h30 de estacionamento do carro que eu tinha alugado no aeroporto, eu paguei $37 por 1h30. E eu perguntei, nossa, mas por que é tão caro o estacionamento? Ele me falou, o senhor podia ter vindo de transporte coletivo, porque nós temos um sistema de transporte eficaz, confortável, né? Então, eu acho que isso são questões que a própria sociedade é quem vai nos dizer ao longo do desenvolvimento do projeto se haverá espaço ou necessidade de medidas restritivas. Não é a nossa intenção fazer. Mas não é, então, claro, a princípio não é não se vislumbra um impeditivo. Mas já várias cidades no mundo, os Estados Unidos também é bem pródigo nesse tipo de atitude. Quer dizer, você tem centrais de estacionamento onde a pessoa deixa o carro dela ali e daí, a partir dali, ou ela vai de trem, ou ela vai de ônibus, ou pega algum outro meio de transporte. Aqui seria mais fácil ainda, poderia pegar uma bicicleta, ganha até saúde, né? Exatamente. Esse é o modelo que a gente quer implantar, exatamente esse, né? É que a gente, a partir da oferta de uma forma de você se locomover nos pequenos deslocamentos, você inibir o uso, né, do veículo. A questão dos estacionamentos, os parkings em terrenos privados, isso é fundamental para o desenvolvimento das cidades, né? Nós, infelizmente, aqui no Brasil ainda não temos essa cultura, né? As pessoas gostam de estacionar os seus carros nas ruas, né? O comércio gosta que a pessoa pare na frente do seu comércio.
Mas, à medida que as metrópoles vão crescendo, há necessidade de você ter... De se regular isso. De se regular isso, de você ter os espaços dentro dos próprios terrenos para liberar esse uso, para o pedestre utilizar as ruas. As nossas cidades aqui na região são muito caminháveis, o clima é bom, não temos excesso de chuva. Quer dizer, a gente não temos nem muita condições. Subida, nem muita descida, né? Os morros são bem poucos. João Luiz, e quanto ao transporte público mesmo, aquele por excelência e tal, acho que até foi adiantado na reunião que houve com a comissão aqui na Câmara, que vocês estão pensando em colocar veículo leve sobre trilhos, é isso? VLT? Não, na realidade nós vamos usar o nosso sistema de transporte, será 100% elétricos, mas com veículos com pneus, ônibus elétricos, né? Não sobre trilhos. Como o BRT lá do Rio de Janeiro, é isso? O Rio de Janeiro tem o BRT, que são os ônibus, não são elétricos, sim. E tem o VLT, que é ali no centro, que é o veículo leve sobre trilho, né? Infelizmente, os modais de veículo elétrico sobre trilho no Brasil são muito caros. E isso elevaria e sacrificaria muito o custo do transporte para o usuário. Então, a gente não quer isso. Aí vocês vão substituir, desculpe te interromper, os ônibus hoje com combustíveis fósseis por veículos elétricos. Veículos elétricos, exatamente. Então, vai ser um transporte, talvez seja o primeiro transporte coletivo no Brasil 100% com frota elétrica. Nós pretendemos que seja o aqui da nossa região. E essa integração se daria só entre esses dois municípios que são os maiores aqui, da região, que são Itajaí e Balneário? Ou isso é extensível também para os outros municípios, principalmente o pessoal da Orla aqui, né? Que é Penha, Navegantes, Itapema? Sem dúvida. O nosso projeto ele é regional. O nosso sistema ele tem 3 subsistemas, o subsistema Sul, Norte e Central. O que vai funcionar no modelo de BRT, que é Bus Rapid Transit, é o modelo de Curitiba, onde tem as canaletas segregadas para o uso do ônibus. O sistema central, ele vai funcionar na modalidade de BRT, elétrico. O sistema norte e o sistema sul, ele vai atuar com tráfego compartilhado, porque eu não tenho condição de colocar uma pista exclusiva para o ônibus, mas vai ser 100% elétrico. E o grande diferencial é que hoje o custo de um deslocamento de Bombinhas a Pissarras com os ônibus tradicionais que existem, intermunicipais, operados pelo Estado, gira em torno de R$ 24,00. E no nosso sistema, a tarifa é de R$ 5,00 com R$ 2,50 de integração. Então, da pior das hipóteses, a pessoa para se deslocar e fazer 2 integrações, no caso de Bombinhas até Balneário Pissarras, pagaria apenas R$ 10,00. Olha, e um ônibus que beleza. elétrico, 100% elétrico. Né? E ajudando o meio ambiente também, né? Porque sem toda a poluição que vem dos carros e dos ônibus a diesel, né? É uma pena que agora esse bloco já terminou, mas na sequência a gente continua aqui falando sobre esses projetos inovadores da região da Anfra. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o João Luiz de Mantova. João Luiz, a gente terminou ali o primeiro bloco falando ainda um pouco de questão de transporte público, né? Transporte público coletivo de passageiros e tal, entre as cidades. Há alguma perspectiva de vocês de implantar algo semelhante, já que a maior parte dos municípios está aqui no litoral, né? E nós temos um litoral bem extenso, de colocar balsas só para passageiros, como existe, por exemplo, entre Niterói e Rio de Janeiro, entre Porto Alegre e Guaíba, que são balsas não como o nosso ferryboat hoje, que é o carro que vai, mas pensadas especificamente para as pessoas com todo conforto, porque as balsas são bastante confortáveis. Sim, na realidade, o sistema de transporte marítimo aqui de passageiros para nós, ele não se adequa muito porque nós temos períodos em que o mar é muito turbulento aqui na região sul, né? E o transporte coletivo precisa operar todos os dias ininterruptamente, né? Sim.
Então, naqueles dias em que o mar está agitado, que tem as ressacas, é muito difícil você operar. Então, nós precisamos ter um sistema que não faça uso exclusivo disso. Certo. Mas temos sim. O BRT aqui deve começar a operar no segundo semestre de 2024 e o túnel deverá ficar pronto no final de 2029. Entre essa operação de 24 a 29, nós traremos 2 barcas super rápidas para transporte de passageiros do BRT, enquanto o túnel está sendo construído. E essas barcas permanecerão na região após o túnel estar concluído. E aí ela poderá ser utilizada para essas outras finalidades. Um transporte complementar ao transporte coletivo sobre pneus. Então, o túnel, que eu imagino que seja o mais dispendioso e o mais difícil de ser feito, né? Que seria, o projeto é um túnel que sai daqui de Itajaí, atravessa por baixo do leito do rio Itajaí-Açu e chega em Navegantes. Bem complicado, porque vai mexer muito na estrutura, inclusive das 2 cidades, por causa dos acessos, né? Então, justamente o que nos levou ao túnel, a uma obra que ela tem um investimento maior do que uma ponte, um dos principais fatores foi justamente o impacto nas margens das regiões. Pelas condições do nosso complexo portuário aqui, nós não poderíamos ter uma ponte com altura menor do que 45 metros, que é o limite que o aeroporto permitiria uma ponte aqui na nossa região. Para a gente subir 45 metros com uma extensão de rampa, eu entro muito dentro das cidades, tanto de Navegantes como de Itajaí. E o túnel tem uma alternativa, porque o túnel está só a 23 metros de profundidade, então é quase a metade da altura de uma ponte. Então as minhas rampas são a metade das rampas que eu teria para acessar uma ponte. Então, o túnel foi um dos fatores determinantes para a escolha da solução de túnel, foi a menor extensão de rampa nas margens. E como é que fica a questão? Bom, a segurança, lógico, quem vai fazer o projeto já tem inúmeros túneis submersos ao longo do mundo, mas o pessoal pensa muito na questão da bacia de evolução, né? Como é que fica com aqueles navios cada vez mais pesados, cada vez maiores, entrando pelo mesmo leito de rio, onde debaixo tem um túnel? Então, não tem interferência do ponto de vista de engenharia nenhum, tá? O túnel é uma obra completamente segura, 23 metros de profundidade. Na melhor das hipóteses, os calados dos navios em cima dele vão atingir 13 a 15 metros, né? Então, ele não faz o tráfego, a navegação sobre o rio não tem nenhum impacto no túnel, né? Também é místico falar que tem algum impacto a questão das chuvas, das enchentes, que o túnel alaga. O túnel tem todo um sistema de bombeamento próprio para que isso não aconteça. Mas passa um por debaixo do mar, Exatamente. ligando 2 países. Então, essas obras de engenharia já têm toda essa tecnologia que dão toda essa segurança dentro desses equipamentos, né? É natural que, em um primeiro momento, a população tenha algum questionamento sobre isso, mas a partir do uso habitual da obra, isso vai ser tão corriqueiro que a pessoa nem vai sentir. E esse é um túnel muito curto, né? Ele tem 300 metros de extensão, então você fica menos de 1 minuto fazendo a travessia de um túnel desse. E o projeto é mais ou menos para que localização, assim? Então, nós pretendemos sair do Imaruí, aqui em Itajaí, e ligar ao São Domingos, ali, na principal rótula que tem ali na BR-470, na chegada. Olha, ia facilitar, inclusive, para quem quer ir para Penha, para outros locais, né? Para o Parque Beto Carreiro, para o aeroporto de Navegantes, né? A gente vai estar trazendo o aeroporto para dentro da região como um todo, né? A gente costuma dizer que essa obra do túnel, ela tem a sua importância porque ela é uma obra de integração regional. A gente está unindo os 2 lados do nosso território. Com certeza. E esse, como você falou, né? Esse é o mais, digamos, eu acho que é o mais trabalhoso e o mais dispendioso também. Não sei se é o mais trabalhoso, sem dúvida nenhuma é o maior investimento, né? Desses 360 milhões entre iniciativa privada e aporte público, 200 milhões são do túnel, né?
e é uma obra realmente cara, porque é uma obra inédita. Seria pedagiado? Sim, teria que ter, por isso a iniciativa privada entraria para aportar os recursos, né? Sim, mas para quem está acostumado hoje a pagar um valor absurdo de ferryboat e não ter um sistema que flua, né? As tarifas serão compatíveis, né? E a grande vantagem do túnel é que ele é muito rápido, né? Você atravessa o rio em 1 minuto contra 20 minutos em uma operação de ferry, né? De 15 a 20 20 minutos quando se tem sorte, né? Quando não tem época que dá algum acidente na BR, que vai todo mundo lá para a fila do ferryboat, e aí é 1 hora e meia de fila. Pessoal, complementando, então, essa obra do túnel é importante que ela já está sendo planejada como uma obra de longo prazo. Então, a gente já vai fazer, ele tem 3 celos, esse túnel é um túnel pré-moldado, que ele é construído em doca seca, depois ele é tampado, ele vai até o lugar, daí ele é submergido, depois se tira a água de dentro dele e depois se cobre o túnel para poder usar. E ele tem 3 células, as 2 células externas são as pistas de rolamento, 3 faixas para cada lado, sendo uma exclusiva para o BRT, 2 faixas para veículos, e uma célula central onde a gente vai ter a travessia de pedestres e de bicicletas também. Então ele é um túnel completo. Que projeto fantástico. Você falou dos prazos do túnel, e como é que estão os prazos para esses que são mais simples, né, eu imagino, de mais fácil execução, que são os outros 2 projetos? O que vocês estão vislumbrando de início, por exemplo, para a integração do transporte coletivo? Então, nós temos o nosso cronograma de desenvolvimento do projeto durante o ano de 2022. Assinarmos a operação de crédito internacional do Banco Mundial, e para isso as câmaras legislativas serão muito importantes, porque tem que fazer todas as análises, e aí a importância de se criar uma comissão como foi criada aqui na Câmara de Itajaí, para que os vereadores tenham o acompanhamento, né? Então, a gente vai passar por todas essas fases, as fases legislativas, até a assinatura em 2022. Em 2023, nós realizamos os projetos executivos definitivos das obras. Em 2024, no primeiro semestre, as concessões. E no segundo semestre, o início efetivo da operação do BRT e do início das obras da Orla de Balneário Camboriú e do túnel de Navegantes. E a conclusão do túnel em 2029, 5 anos, é uma obra rápida. Então, esperemos que até o início de 2024 nós já tenhamos alguma coisa já começando realmente a andar, principalmente de transporte coletivo, né? Porque é o que a população anseia, né? Precisamos ter um transporte coletivo digno aqui na nossa região. Com certeza, precisamos de mobilidade sempre. E para isso também é importante o apoio, né, não só das câmaras de vereadores, mas dos legislativos em geral, também a Assembleia, para de repente poder, a Assembleia Legislativa, os deputados federais, para fazer, junto ao Senado, né, precisa, às vezes, o financiamento internacional precisa de... Precisa, o último passo é a autorização do Senado. Então, quer dizer, tem que fazer um esforço conjunto para que isso deixe de ser um sonho... E passe a ser a realidade, é isso aí. Passe a ser a realidade. Assim esperamos. João Luiz, olha, nosso tempo está esgotado. É uma pena, porque a gente teria material para falar aqui durante 2, 3 horas. João Luiz, muito obrigada, viu, pela tua presença aqui e sucesso nessa tua empreitada, e trabalho não vai te faltar, né? Muito obrigado, Elisa. Agradeço a todos os espectadores, dizendo que a gente está à disposição ali no consórcio, sempre para estar prestando os esclarecimentos, tirando as dúvidas, né? É um trabalho que ele excede a nossa capacidade e passa pelo engajamento real da população, para que isso realmente aconteça. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado. E obrigada a você também que nos acompanha aqui nas redes sociais da Câmara de Vereadores, seja no Facebook ou no YouTube da Câmara de Vereadores, ou ainda pela CVI TV, no canal 14 da Claro. Esperamos sempre você e seja sempre muito bem-vindo. Aproveite e curta e compartilhe e comente os nossos conteúdos também no YouTube. Até o próximo Câmara Aberta.